Pois o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu que o caso Daniela Ferreira será levado a júri popular. Aquele caso de tanta repercussão aqui na nossa região, claro, atingindo Santa Maria, o Estado do Rio Grande do Sul, repercutindo além das nossas fronteiras, pelo fato, pelas denúncias que afloraram, pela forma como aconteceu todo esse episódio, desaparecimento de uma jovem aqui no município de Agudo, bem próximo de Santa Maria, no dia 29 de julho de 2012, data em que ela foi vista pela última vez. E estão mais uma vez conosco aqui dois dos advogados de grande atuação aqui em Santa Maria, na área do direito penal, Dr. Daniel Toneto, contratado inclusive pela família para atuar como assistente de acusação nesse caso. Boa tarde, Dr. Daniel Toneto. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Dr. Antônio Carlos Porto. Sempre fico muito feliz de vir aqui no teu programa, que te acompanho há anos. Sabe que, além de ser um grande amigo, eu te admiro principalmente pela tua competência e do carinho que eu tenho pela TV Santa Maria, pelo trabalho do André, enfim, de todas as pessoas que aqui trabalham, que eu acompanhei essa emissora desde o início, e fico mais feliz ainda com a competência dessa televisão que cada vez cresce mais. Obrigado, doutor Toneto. Doutor Antônio Carlos Porto e Silva, advogado de defesa do acusado Rogério de Oliveira. Boa tarde, doutor Porto. Boa tarde, Vicente. Boa tarde ao doutor Daniel Toneto. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui, conversando com um amigo de muitos anos, né, Vicente? E o doutor Toneto também, colega, amigo, enfim, já há bastante tempo também atuando junto aí na área criminal. E nesse caso, sobretudo, né, que é um caso que, como tu disseste bem, uma grande repercussão e que causou toda uma comoção, eu diria, lá na pequena e pacata cidade de Agudo. E que está em tramitação. E nós tivemos novidade ontem, inclusive, sobre esse caso aí. Que nós vamos conversar possivelmente, né, em seguida. Qual é a sua opinião a respeito da decisão de ontem e quais as suas ações futuras em relação a esse caso, doutor Porto? Esse recurso que eu fiz, Vicente, ele buscava evitar que o réu fosse a júri popular. É um recurso cabível dentro do Código de Processo Penal. E o fundamento do recurso, o principal fundamento do recurso, era de que não há materialidade desse crime. Para que um réu vá a júri popular, há necessidade de que hajam indícios de autoria e materialidade. Nesse caso, a materialidade, no caso de um homicídio, a materialidade é o corpo da vítima, é o auto de necropsia. Isso é que se exige no homicídio. A materialidade, é necessário que alguém tenha morrido para que uma pessoa seja acusada de homicídio. Se nós não temos uma vítima, nós não temos por que acusar alguém de ter matado uma pessoa que pode estar viva. No caso da Daniela, embora ela tenha desaparecido já desde a data desse fato aí, pode-se até suspeitar, e algumas pessoas até podem dizer que tem certeza que ela morreu, mas certeza absoluta ninguém tem. Então nós não temos como acusar uma pessoa e, sobretudo, condenar uma pessoa por um crime que talvez não tenha acontecido. Essa é a opinião da defesa. Claro que a gente respeita a opinião em contrário. Outra coisa, ele é acusado de ter estuprado a vítima. Mas como é que nós vamos provar que houve esse estupro? Em primeiro lugar, ninguém viu ele matar a Daniela. Ninguém viu ele estuprar a Daniela. Não há corpo, portanto, não há como se examinar o corpo e comprovar que ela foi estuprada. E muito menos que ela foi morta. Então, esse é o fundamento do recurso. Eu defendo a tese de que ele não pode ser julgado por um crime que talvez não tenha acontecido. O Código de Processo Penal, ele também fala que quando não há o corpo da vítima, no caso de homicídio, isso aí pode ser suprido por outros meios. Só que esses outros meios não tem nesse caso. Não é? É o caso, por exemplo, de alguém que está andando em navio, briga com alguém lá em cima do navio, e aí, de repente, o corpo cai no mar. Nunca mais encontra o corpo. Mas tem como se presumir que a pessoa tenha morrido. Afinal, ela caiu no mar. Todo mundo viu que ela caiu. Tem testemunhas que viram ela caindo no mar. Só que o corpo nunca mais foi encontrado. Possivelmente tenha morrido. Aí é diferente. No caso da Daniela, ninguém viu absolutamente nada. Esse fato ele aconteceu num domingo pela manhã,
após a saída de um baile, um grande baile que acontecia lá no centro da cidade de Agudo. E esse fato teria acontecido após o baile, logo após o baile, em torno de 6h30 da manhã. Interessante que absolutamente ninguém em toda a cidade de Agudo viu qualquer atitude do réu no sentido de matar, ou de estuprar, ou de esconder o corpo, porque acusam ele também de ter escondido o corpo. Mas escondido aonde, eu pergunto? Se reviraram a cidade de Agudo e perto da Poar lá. Me disseram que mais de 200 pessoas especializadas, policiais, bombeiras, agentes penitenciários, pessoas que foram lá e viraram Agudo do lado do avesso e não acharam o corpo. Então, aonde que foi parar o corpo? Ok. Então, é nesse sentido que a defesa atua e é nesse sentido que nós vamos continuar atuando, claro. O senhor vai recorrer da decisão? A justiça que decida no final, se ele tem que ser condenado, que condenem. Agora, eu entendo que não tem como condenar um caso como esse. O senhor vai recorrer da decisão do tribunal? Vicente, o julgamento foi ontem do recurso. Nós não temos o acordo ainda, não é? Porque a decisão lá é oral e é daqui uns dias, uma semana, quem sabe, nós já vamos ter a decisão por escrito. Não é? E aí, então, eu vou examinar a decisão para ver. Eu tenho prazo para recorrer, o prazo nem começou a contar ainda. Eu sou intimado, daí depois do acordo vem a intimação, daí eu tenho prazo para recorrer. Eu não posso ainda afirmar se vou recorrer ou não. Há possibilidade sim, porque não, depende, vamos examinar o acordo, ver o que fica melhor para o réu. Porque eu, como advogado da defesa, eu tenho que me preocupar com os interesses do réu. Não é? Então eu tenho que esperar o acordo para decidir se vou recorrer ou não. Muito bem. Doutor Daniel Toneto, o senhor esperava a decisão que o tribunal tomou ontem? Não, claro que sim. Até antes da decisão eu já tinha falado em diversos locais, inclusive aqui na TV Santa Maria, que eu não tinha a menor dúvida de que seria por unanimidade. Até porque basta ler o processo que vai ver que ele é culpado. Qualquer adolescente, qualquer criança, qualquer pessoa leiga que lê o processo. E mais, qualquer pessoa que, sem ler o processo, que visse o depoimento dele, as versões, a bobageira que ele falou, só faltou dizer que ele foi abduzido, de tanta bobagem que aquele psicopata falou. É uma pessoa tão boa. Ele tinha cometido um estupro uma noite inteira contra uma mulher, torturou a coitada a noite inteira, dentre outros crimes. E agora mais um homicídio para a carreira dele. Eu me surpreendo a defesa falar que não tem provas. Vejam bem os senhores. Delegado de polícia é uma pessoa extremamente séria, entendeu pelo indiciamento. Promotor, uma pessoa que eu conheço há anos, extremamente competente, denunciou. O juiz julgou procedente a denúncia. 3 desembargadores altamente especializados, experientes, julgaram contra o acusado. Eu pergunto aos senhores, todas as provas do processo, exame de DNA, filmagens, provas testemunhais, tudo indicam que foi ele o autor do crime. E principalmente o depoimento dele. E eu pergunto, será que todas as pessoas estão erradas? E esse psicopata está certo? Será que a menina está onde? Está escondida ao lado, vibrando com isso? É claro que ela foi morta, ela não tinha nenhum motivo para assumir. E infelizmente esse criminoso, esse psicopata, que só estava solto às ruas por causa da legislação brasileira, que infelizmente não é severa. Eu tenho absoluta certeza, Vicente, que se fosse um país mais sério, alguns países que eu já visitei, que são mais sérios, é claro que ele seria condenado à pena de morte, não só por esse crime agora, mas tudo por que ele fez no passado. Todas as provas, periciais, testemunhais, câmaras, tudo filmado, indica que foi quem? Que foi a única pessoa naquela região capaz de estuprar, de matar e de esconder um corpo. Em relação ao corpo onde está, seria fácil, bastava ele nos falar, mas ele vibra com o sofrimento, ele é um psicopata. Quando eu olhava para ele, parecia que eu estava naqueles filmes americanos, vendo aqueles filmes americanos, desculpa, daqueles psicopatas. Era ele. E infelizmente aqui na nossa região, um monstro daquela magnitude. Em relação ao corpo, eu me recordo, lógico que eu não participei, eu estudei um caso que aconteceu na Austrália, que uma menina matou outra e ninguém achava o corpo, porque é muito difícil. Basta enterrar em algum lugar, teve muita chuva, outro dia não se acha mais. Aquela região é uma região muito grande, é muito campo, muito mato. Infelizmente tem poços, tem lagos e é muito difícil de achar. Eu torço que ele tenha um mínimo de confiança, mínimo de dignidade, desculpa a palavra, para ele dizer aonde está esse corpo, para que ao menos
aquela família daquela pobre vítima possa largar uma flor. Eu me recordo que a família chorava e pedia, e a nossa função agora, eu como assistente de acusação do Ministério Público, e tenho certeza que de todo o Judiciário, é que essa pobre família, que tem essa dor da perda irreversível, não tenha também a dor da injustiça. E o mínimo que, pelo menos pela lei dos homens, nós possamos fazer é que ele fique as próximas décadas no presídio, que é o lugar que ele nunca deveria ter saído. Doutor Toneto, claro que vou voltar depois ao doutor Porto, né? E fiquem à vontade também para intervirem na fala um do outro quando quiserem. Estão tão acostumados, né, com os debates, fiquem bem à vontade. No sentido de contribuir com a informação, lógico, que é o que se quer nesse espaço. Né? Esse é um fato que tem todo um componente emocional, evidente, né? Mas tem também as questões técnicas, né? O doutor Porto, e já numa outra ocasião, né, em que os dois também estiveram aqui, aqui na TV Santa Maria, na TV comunitária da nossa cidade, tem recorrido muito à figura, do ponto de vista técnico, da falta de materialidade. Como é que esta tese é suprida no argumento da acusação? Isso aí é claro. Se eu não me engano, é o artigo 167 do Código de Processo Penal, que diz o que? Quando desaparece a materialidade, outras provas vão suprir. E vejam bem, se assim não fosse, seria muito fácil. Qualquer psicopata por aí mataria alguém, colocaria fogo no corpo, sumiria com o corpo e não aconteceria nada. E, logicamente, a lei não é feita para proteger criminosos dessa magnitude. E isso a lei é clara. Já que não tem o corpo, porque é impossível, porque ele escondeu e não se sabe aonde, todas as outras provas são extremamente robustas. Tanto é que o juiz decidiu, os desembargadores decidiram por unanimidade de que todas aquelas provas, como eu falei, provas testemunhais, provas periciais, imagens, tudo isso levou a crer ao único caminho, de que efetivamente ele é culpado por todos os crimes e a contravenção penal que ele está sendo acusado. E a denúncia são 3 crimes, mais uma contravenção penal porque ele fez horrores com uma outra vítima, que eu nem vou falar na televisão por vergonha, até por respeito ao telespectador, e não foi a primeira vez que ele fez isso. Consta no processo, eu não posso falar o nome das pessoas por questão do sigilo, que ele havia estuprado uma mulher a noite inteira, torturado, e quando eu perguntei sobre esse crime anterior, ele não respondeu nada e parecia que estava feliz. E até o doutor Porto há de convir comigo que aquele depoimento dele foi no mínimo estranho, porque ele não falou nada com nada, digno de um culpado, de um psicopata. Doutor Porto, como é que o senhor pretende lidar, né, com esta questão emocional, que é um componente fortíssimo nesse caso? Bom, em primeiro lugar, Vicente, esse recurso que nós entramos lá no tribunal, que foi julgado ontem, ele não buscava absolver nem condenar o réu. O réu não está condenado e nem está absolvido. É importante que se faça essa distinção, porque da maneira como é colocado, muitas vezes pode parecer, não, o tribunal, por unanimidade, entendeu que ele, enfim, que há provas e tal, não sei o quê. Não, ele não está condenado. O tribunal entendeu que ele deve ir a um júri popular. E o júri popular é que deve decidir se ele deve ser condenado ou absolvido. A questão da emoção no julgamento quase sempre é utilizada a emoção no júri, porque se julgam os seres humanos, não é? Se a vítima é um ser humano, o réu também é. O réu ele teve no passado dele problemas com a justiça, não é? O doutor Toneto faz questão de chamar ele de psicopata e repetir toda hora que ele torturou uma noite inteira uma menina. Então, assim, se ele errou, dizer, ele é uma pessoa boa lá no passado. Ele é uma pessoa boa? Se ele errou lá no passado, ele estava pagando pelo erro dele que ele teve lá no passado. Ele é uma pessoa boa? O que nós não podemos agora é ficar revolvendo o que aconteceu lá no passado para tentar convencer as pessoas de que ele é culpado neste caso agora. Se ele errou lá no passado, ele estava pagando. Estava pagando pelo erro dele. Agora é outra coisa bem diferente. Naquele processo que ele foi condenado lá atrás, tinha provas que ele errou, tinha provas que ele fez, não é? Como doutor, se ele é uma boa pessoa, não é boa pessoa. Eu estou perguntando se não é. Para mim, é um ser humano como qualquer outro que pode errar, como nós também podemos errar. Eu sempre costumo dizer no tribunal do júri, digo e repito, porque eu me orgulho muito de ser defensor. O doutor Toneto já tem um orgulho de ser acusador. Ele gosta de acusar e eu gosto de defender as pessoas.
Então eu acho assim, ó, todos nós podemos errar um dia na vida. Todos nós podemos errar. Não é? E tem muita gente boa que vai sentar lá no banco dos réus às vezes. Não é? Gente que a gente até se surpreende, mas não pode. Como é que aquela pessoa tão calma, tão tranquila, um pai de família, um trabalhador, um homem honesto, de repente está lá sentado no banco dos réus porque matou uma pessoa com 19 facadas, como já teve aqui em Santa Maria casos semelhantes. Então nós podemos errar. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de lançar acusações, muitas vezes, que, sabe, a gente joga para cima e daqui a um pouco, né, não se sabe onde vai parar as acusações. Então eu tenho muito cuidado nisso. Se o Rogério, nesse caso da Daniela, vamos esquecer o passado. O passado ele já estava pagando. A justiça condenou e ele estava na cadeia por causa disso. Agora o caso da Daniela é diferente. Vamos esperar, não vamos... Para que tanta sede? Para que a acusação está com tanta sede? É psicopata, é assassino, tem que ir para cadeia, pena de morte. Calma, não é assim. A emoção pode ser usada, claro, usa. Vamos levar flores, vamos lá, vamos se abraçar. Tudo bem. Agora vamos com calma. Por isso, Vicente, que eu não posso aceitar que esse julgamento seja em agudo. Eu acho que qualquer um, eu espero que a justiça, neste ponto pelo menos, seja feita. Como é que esse caso vai ser julgado em agudo? Quem é que em agudo vai ter coragem? Qual é o jurado que vai ter coragem de absolver ele? Pois então, esse júri, para ser um júri justo, e eu acho que a acusação deveria até concordar com isso, eu espero que a promotoria, lá o doutor diz que a promotora é amiga dele e tal. Calma, só um pouquinho. A promotora é uma pessoa muito honesta. Eu não falei que ela não. Eu falei que o senhor acabou de dizer que é amiga sua. Não, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa honesta e competente. Estudiosa, competente, dedicada. Exato. E eu espero que essa competência, essa dedicação, ela se reflita agora, na hora do parecer, para que esse julgamento seja em outro lugar. Bem longe de agudo. É isso que nós queremos, julgamento justo. Se é para condenar, que condene. Mas vamos julgar ele num lugar onde não haja parcialidade dos jurados. Os jurados estão diretamente comprometidos com o resultado do julgamento. Então nós não vamos aceitar, se ele for a júri popular, nós não vamos aceitar que o julgamento seja em agudo, justamente por essa questão emocional. Os jurados não podem ir para o júri com a decisão dada. O jurado tem que ir para lá, tranquilo, sereno. O melhor até é que ele nem saiba do caso, ele nem conheça o processo. Só que esse processo ele é tão público, ele é tão badalado, aí, principalmente lá em Agudo, que não tem uma pessoa na comunidade que não conheça tudo que tem dentro do processo. Então, como é que vai ser julgado em Agudo? Agora, se querem jogar o réu na arena para os leões comerem ele, então vamos jogar em Agudo. Qual é a sua opinião a respeito disso, doutor Daniel Toneto? O senhor concordaria com o desaforamento desse caso, ou seja, a retirada do fórum de Agudo e o julgamento através do júri popular, se for confirmado, em um outro local? Só para ressaltar, tanto o delegado de Agudo, o doutor Eduardo, e a promotora, a doutora Daniela, são pessoas que eu conheço há anos. São pessoas extremamente honestas e competentes que fizeram um brilhante trabalho nesse caso. Falou que não são honestos, eu estou dizendo. Não pode insinuar que eu falei. Eu não falei nada. Bom, está gravado. Eu estou dizendo que são pessoas honestas, competentes e fizeram um brilhante trabalho. Exato, concordo. Eu não estou dizendo que falou o contrário. Concordo. Não estou dizendo. Tá bom. Então tá aí, concorda que são competentes. Esses competentes acharam a culpa do cliente dele. O juiz é competente, os desembargadores é competente. Todo mundo que é competente diz o quê? Que o cliente dele é culpado. Perfeito. Ninguém disse que ele é culpado. Podiam ter absolvido no tribunal. Podiam ter absolvido, não absolveram. Não podiam. Claro que podiam. Não podiam. Qualquer aluno meu sabe em propor, e em pronúncia. O pedido não era de absolvição. E em pronúncia. O pedido não era de absolvição. Não era de quê? Não era de absolvição, em pronúncia. Não é tipo quase que uma absolvição em pronúncia. Não, o senhor como professor sabe disso. Por Deus, qualquer aluno meu sabe. Os alunos estão... Eu vou explicar. Não explica quem é pronúncia, não. Estão aprendendo errado. Quem é pronúncia. Em pronúncia é uma coisa, absolvição é outra. Se fosse em pronúncia, ele não seria solto agora? Seria. Então, mas não seria absolvido. E daí tinha que ver novas provas e não teria. O que tem de provas ali... Em pronúncia não tem nada a ver com a absolvição. Não é como uma espécie quase, Porto. Por Deus. Mas vamos ao foco, vamos ao que interessa. Só para dizer o que é em pronúncia. Quando não se tem prova de que ele é culpado. E daí não pronuncia ele para o júri. Ele sai do presídio amanhã. Ontem já teria saído do presídio. É isso que é em pronúncia. Está expresso no CPP. Mas enfim, voltando ao foco, em Agudo. Isso aí qualquer aluno meu do segundo ano sabe. Coisa muito simples.
Não, Porto, por Deus. Sabe errado. Para, Porto. Tu vai querer me dar aula. Não, tu vai querer me dar aula. Professor aqui, tu vai querer me dar aula. Eu já fui, não sou mais. Né? Tu vai querer me dar aula. Agora, querer dizer que pronúncia é a mesma coisa que absolvição. O que eu falei agora não é falta de provas, mas enfim, não vou perder o foco. Justamente quando a defesa não tem argumentos, ela cria tumulto para quê? Para desvirtuar. E o júri, vou falar sobre o processo. Vai ser em agudo, júri? Pergunta dele, se vai ser em agudo. Muito calmo, sereno, tranquilo. Vamos para o foco. O foco é o que interessa às pessoas, não discussão doutrinária, que é muito simples. Eu particularmente conheço a comunidade de Agudo, tenho muitos advogados amigos, muitos ex-alunos que são advogados, muitas pessoas que não têm nada a ver com o Poder Judiciário que eu conheço. É uma comunidade de pessoas boas, de pessoas extremamente honestas e, no meu ver, não tem nenhum problema que o júri seja agudo. Também, se for em outra cidade, não tem problema nenhum, porque basta os jurados lerem o processo. Basta o jurado nem observar o que eu falo ou o que o Porto fala. Basta o jurado olhar para aquele criminoso e ver os argumentos deles falaciosos, que parece que está num filme de Hollywood, de tanta bobagem que ele fala, que vão condenar. Então, se o júri for em agudo ou for em outro local, para mim não tem muita diferença, porque eu tenho absoluta certeza de que o quê? De que ele vai ser condenado. E só continuando, se ele fosse impronunciado, o que significa? Que não teria provas que ele poderia ir a júri, seria libertado. E esse é o meu maior medo. Imagine um criminoso daquele nas ruas. Quantos crimes, quantas vítimas inocentes, quantas famílias ele poderia destruir novamente. Então, tanto o meu papel, como eu tenho certeza que também do Ministério Público, eu me recordo que o promotor falou lá em Agudo, nós estamos diante, palavras não minhas, do Ministério Público, de um dos criminosos mais perigosos do nosso Estado. E eu não quero ter sob a minha consciência saber que um criminoso desses foi libertado para matar, para estuprar, para cometer latrocínio, para fazer tudo o que ele já fez mais uma vez. Obrigado, doutor Daniel Toneto. Doutor Antônio Carlos Porto e Silva, obrigado. Próximas informações nós teremos, se houver o recurso. Se não houver o recurso, qual é o próximo passo? O processo volta para agudo, não é para ser já então encaminhado uma data de julgamento. Tem alguns atos, enfim, algumas diligências. O próprio pedido de desaforamento também é antes do julgamento, né? Claro. Então isso aí terá que ser decidido também antes do júri. Muito bem, vamos ficar no aguardo então da decisão inicial agora do Dr. Porto, se vai recorrer ou não, né, da decisão de ontem do tribunal. Dr. Daniel Toneto, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, reitero mais uma vez o carinho que eu tenho pela TV Santa Maria e estou esperando a resposta do meu colega. Ele é uma pessoa boa ou não é? Dr. Porto, olha, obrigado. O que está em julgamento não é se ele é bom ou ruim. Não, estou perguntando, ele é bom ou não? Não interessa se ele é bom ou ruim. Não responde porque não é. Eu quero saber se ele é culpado ou inocente. O julgamento é para decidir se ele é culpado ou inocente, se ele é bom ou se ele é ruim. Isso aí para o processo realmente não interessa.